A gente tá falando em aumentar. Vocês estão brincando. 46 milhões a mais. Não é possível que um aumento de despesa vai fazer um brasileiro do meu estado valer menos que um brasileiro do estado do Amapá. Este projeto resolve o problema da proporcionalidade? Não. Isso não é um projeto de resolução, senhores. Aqui é uma tentativa de impedir um julgamento que está marcado. Um deputado federal passando por esse trauma, nós temos que defendê-lo aqui. É um texto inconstitucional. Uma parte do trenzinho da anistia achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Eu estou votando contra mim, se for o caso, porque o Rio Grande do Sul vai perder de 31 para 29 parlamentares. A semana foi movimentada no plenário com a votação de propostas polêmicas. Na tarde de quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que paralisa o andamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, por tentativa de golpe de Estado. No início da noite, a proposta foi submetida ao plenário. O relator da matéria na CCJ, deputado Alfredo Gaspar do União, entendeu que todos os crimes teriam sido cometidos após a diplomação de Ramagem, conforme exige a Constituição para suspender a ação penal, e que também se estende aos demais condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Esta casa não é menor do que qualquer outro poder da República. Pode-se ou não sustar ação penal, mas jamais restringir um direito constitucional que pertence ao Parlamento. Por isso, senhor presidente, nós fizemos um relatório respeitando o que está previsto no artigo 53. Os supostos crimes praticados pelo delegado Ramagem foram antes ou depois da Constituição. A Constituição determina. Só se analisará aqui nesta casa, e eu respeito a Constituição, os crimes que tenham ocorrido após a diplomação em dezembro de 2022 do delegado Ramagem. Parlamentares contrários ao parecer manifestaram sua indignação. Isso não é um projeto de resolução, senhores. Aqui é uma tentativa de impedir um julgamento que está marcado, mas o Supremo vai mais adiante. Diz que dos 5 crimes, 2 foram após a diplomação que se deu no dia 16 de dezembro, os de depredação. Porque o relator esquece, eles têm que ter um governo constituído para ter golpe. Que história é essa? Esse golpe começou antes, ao desacreditar as urnas eletrônicas. Bolsonaro era presidente quando eles colocaram em execução o plano Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano de assassinato do Lula, de assassinato do Alckmin, de assassinato do Alexandre de Moraes. Ficamos muito surpresas ao ter essa matéria colocada em pauta sem debate, sem emenda, sem todos os requisitos pelos quais nós passamos quando estamos discutindo um projeto de resolução. A nossa questão de ordem, presidente, é para que essa matéria siga conforme foi apontada no relatório como um projeto de resolução. A gente precisa de um procedimento compatível com a importância do que nós estamos discutindo aqui. Se é um projeto de resolução que foi proposto pelo relator, nós deveríamos estar discutindo conforme um projeto de resolução, com debate e com possibilidade de emenda. A questão de ordem é para que esse trâmite seja respeitado. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, entendeu que, ao suspender a ação penal contra o deputado Ramagem, o processo contra todos os acusados na tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro,
também está suspenso. A Constituição é clara nesse aspecto. O parágrafo 3º do artigo 53 fala claramente: recebida a denúncia contra deputado ou senador, será dada ciência à respectiva casa, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Ponto. E não fala mais nada, não fala que é retirar A ou B em relação àquele ou àquele outro réu. O que a Constituição diz, fala: a respectiva casa decidirá sobre a sustação da ação. E é isso que nós temos que votar aqui e nada mais. Estamos vivendo um dos momentos mais graves da Câmara dos Deputados. Que vocês, uma parte do trenzinho da anistia, achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Aqueles e aquelas que querem transformar essa sustação em relação ao ramagem no trenzinho da anistia para os golpistas do 8 de janeiro não honram o mandato parlamentar. Como disse o relator, é o momento de pararmos do medo, o momento da libertação. Esse é o momento dessa casa começar o resgate das suas prerrogativas, que em última instância são as prerrogativas do povo brasileiro. Ninguém mais aguenta, senhor presidente, tanta interferência indevida. E um processo como esse, sem nenhuma juridicidade, sem fundamento, um deputado federal passando por esse trauma, nós temos que defendê-lo aqui, estaremos defendendo a todos nós e a prerrogativa desse Congresso. Obviamente que isso aqui não terá efeito jurídico nenhum. A ação penal vai continuar e todos vocês sabem disso. Porque acima de todos nós está a Constituição brasileira. E a Constituição não autoriza nem colocar em pauta, nem a votação desse projeto de resolução. Não terá efeito jurídico. Vocês vão ficar cantando, criando likes, mas juridicamente a ação penal não estará assustada. Ramagem foi colocado nessa ação para atrair pessoas que não tinham foro privilegiado. Mas essa estratégia não deu certo, porque responderemos à altura com a Constituição da República Federativa do Brasil. Porque já não podemos mais tolerar que o Parlamento brasileiro seja subjugado por outro poder da República. Não podemos mais tolerar a atuação política do STF. Devemos defender, sim, a imunidade, as prerrogativas e o artigo 53 da Constituição Federal. A resolução que suspendeu o andamento da ação penal no STF entra em vigor na data da sua publicação. Na terça-feira, o projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados foi aprovado. A medida atende determinação do Supremo Tribunal Federal, que deu prazo até 30 de junho para que o Congresso atualizasse a proporcionalidade no número de deputados. O relator, deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, optou por aumentar o número de vagas na Câmara para que nenhum estado perdesse representantes. Alguns dos estados perderiam 4 cadeiras. É o caso do Rio de Janeiro. Enquanto outros perderiam 1 ou 2 cadeiras. O Piauí, por exemplo, perderia, deputada Gisela, 2 cadeiras. Esse cálculo cumpre deixar. Nesse cenário, convém ressaltar o estado do Piauí perderia, já na próxima eleição, 20% da sua representação. A Paraíba perderia aproximadamente 17% da sua representação. Não se trata simplesmente de um ajuste frio do tamanho das bancadas com base em cálculos matemáticos. É necessário avaliar politicamente a situação. A autora da proposta, deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, lembrou que a representação no parlamento não corresponde ao crescimento da população. Quando houve a alteração em 1993 de cadeiras, foram mudadas de 480 para 513 cadeiras, um número
muito maior do que o que está se falando agora. Passaram-se 31 anos. Neste 31 anos, tivemos um crescimento populacional de mais de 100%. E o que está acontecendo? Um estudo com uma proposta de aumento de cadeiras para chegar apenas a 531. O ajuste, meus pares, é de 3,5%. 3,5% é considerado praticamente um reajuste. Até deputados do mesmo partido divergiram sobre a proposta que altera o número de vagas na Câmara. Atenção, plenário! Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes, 430 deputados. A Índia tem 1,5 bilhão, 540 deputados. A Nigéria, 240 milhões, 360 deputados. A gente está falando em aumentar. Vocês estão brincando. 46 milhões a mais. E vai vir recurso de emenda. Nós votamos não pelo Brasil, pelo dinheiro público, pela pouca vergonha que é o que está votando aqui. Não é possível que um estado como o Rio de Janeiro, que tinha 10 milhões de habitantes e hoje tem 17, Reynold, diminua o número de deputados. Não é possível que a gente não valorize o nosso trabalho. Não é possível que um discurso vazio de um aumento de despesa vai fazer um brasileiro do meu estado valer menos que um brasileiro do estado do Amapá, valer menos do que o estado de Roraima. A gente precisa valorizar o nosso trabalho. Se não tem cadeira aqui, tem que colocar cadeira, porque o brasileiro precisa ser representado. A representatividade do país são 513 parlamentares, que deve ter um recálculo de acordo com o IBGE. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Eu faço aqui, me desbeneficiando. Eu estou votando contra mim, se for o caso, porque o Rio Grande do Sul vai perder de 31 para 29 parlamentares. Vamos perder 2. Mas eu, se tiver que me eleger em 30º ou 31º, eu fico fora então. Eu tenho que me adaptar às novas normas. Além de questionar o aumento de gastos com a chegada de mais parlamentares, alguns deputados questionaram se a proposta resolve o problema da proporcionalidade. A pergunta que temos que responder é: este projeto resolve o problema da proporcionalidade? Não! Ele, na verdade, piora a desproporcionalidade que nós temos hoje ao dizer que nenhum estado pode perder deputados e aqueles que têm acréscimo de população ganharão deputados. Ou seja, algo que é desproporcional ficará ainda mais desproporcional. Ele é o remédio errado para um problema real. Gastar 50 milhões de reais a mais por ano só na Câmara Federal, porque aí vai ter os dobramentos nas assembleias. E vai ter os dobramentos também nas 5.500 câmaras e vereadores. Então o gasto, senhores, não é milionário, é um gasto bilionário quando nós não temos dinheiro nem para a segurança pública, para o IBGE subir nos morros e acessar a população mais vulnerável. O número de habitantes por deputado no Brasil é menor do que na Alemanha, que com 80 milhões de habitantes tem 630 parlamentares. Na Itália, que com 58 milhões de habitantes tem 730 deputados. É menor do que no Canadá, no México, na Argentina, no Chile, na Alemanha, na França. Portanto, nós não temos um parlamento muito grande em relação a um país de dimensões continentais que tem mais de 10 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. Estão dizendo aí que essa medida é muito cara. Pois bem, meus companheiros, o impacto da contratação, da eleição de 18 novos parlamentares é de 64 milhões de reais aproximadamente por ano. Isso representa 0,8% do orçamento que a Câmara executou no ano de 2024. 0,8%.
há alguma coisa que pode ser perfeitamente acomodada. Esse projeto é um desrespeito e um tapa na cara de todos os cidadãos brasileiros. Vergonhosamente estão aumentando aqui o número de deputados e não é em busca de justiça, porque se fosse em busca de justiça, a gente teria um debate sério para discutir a subrepresentação de alguns estados e a superrepresentação de outros. O voto de um cidadão do estado do norte não pode valer 10 vezes mais que um voto de um cidadão do sul. É vergonhoso o que está acontecendo. A população brasileira está enxergando o que está acontecendo aqui. Estamos legislando em causa própria, quero dizer, alguns, só para não fazer o que é justo. Alguns estados ganham e outros estados perdem deputado. Sendo assim, a nossa orientação é não. O modelo atual, resultante da Constituição de 88, não faz justiça àquilo que é o senhor da decisão, que é o povo brasileiro. Na medida que não há proporcionalidade entre número de vagas e o número de habitantes, o meu estado, mas não falo só por São Paulo, ele tem no máximo 70. E ele, então, vale o cidadão que vive em São Paulo 9, 10, 12 vezes menos do que alguém que vive num outro estado. Por isso é que nós defendemos que pelo menos se faça esse debate. Eu sei que existe uma emergência, a casa está lotada, mas é nosso dever, em defesa da democracia, discutir a proporcionalidade. Como vota o PSD, deputada Laura Carneiro? Senhor presidente, nós estamos tratando nessa noite de uma ação direta de omissão impetrada pelo governo do Paraná contra o Congresso Nacional. Nós estamos dizendo que o Supremo vai legislar por nós. Tudo que eu ouvi durante 2 anos que era contra o parlamento acaba hoje nessa votação. Por outro lado, senhor presidente, nós não vamos estar apenas retirando do Rio de Janeiro, por exemplo, 4 deputados federais, mas também 12 deputados estaduais. E assim em todos os estados da federação que perdem deputados. Nós estamos dizendo que o Piauí perderá, deputado Crivella, 20% da sua representação. Infelizmente, não podemos colocar nesse texto. E não colocamos no texto porque existe uma emenda constitucional que não nos permite. Essa casa está mudando de forma casuística a lei para aumentar o número de deputados em locais onde vai se perder. O meu estado, por exemplo, nós vamos perder 4 deputados. Isso é muito injusto com o meu estado, assim como a Paraíba e outros estados. Mas mais injusto é nós aumentarmos o número de deputados em 18 deputados e passar essa conta para o pagador de impostos. Será um aumento de 46 milhões no orçamento por ano. Isso é muita coisa. O que essa casa está aprovando é um texto inconstitucional, é um texto que muito provavelmente vai ser derrubado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal e depois vai ter gente reclamando de intervenção do Supremo. A Constituição é clara, que a representação tem que ser proporcional e que o único limite é o teto de 70 e é o piso de 8. Agora, simplesmente para acalmar as bancadas que precisam crescer, você aumentar o número de deputados, me desculpe, não é saída. Senão daqui a pouco nós estamos com 600 deputados aqui. A cada ano aumenta a população, nós vamos estar aumentando deputado só para cumprir para que bancadas não fiquem insatisfeitas. O projeto será analisado ainda pelo Senado. O plenário aprovou ainda o projeto que muda as leis que tratam das concessões de serviços públicos e das parcerias público-privadas. O Brasil vive uma crise fiscal há muito tempo. Nós temos revisto aquilo que é a função do Estado e cada vez mais de um Estado provedor, nós temos um Estado que é regulador, que é indutor das atividades. E o instrumento concessões e PPPs tem se revelado o instrumento mais poderoso, mais eficaz
para promover o desenvolvimento do nosso país. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou o aumento da participação do setor privado na prestação de serviços públicos. Esse projeto que se apresenta, deputado Tadeu Venere, como uma modernização do marco regulatório das concessões e PPPs, na verdade ele é o aprofundamento de uma continuidade estrutural de uma política que nós deveríamos estar combatendo, em que no processo de gestão do Estado brasileiro, a gravidade da gestão do Estado brasileiro deixa de ser, na sua essência pública, democrática e participativa, e passa para uma lógica em que é o mercado e a iniciativa privada quem define aquilo que deve ser feito. A proposta segue agora para análise do Senado. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O SUS precisa ser muito celebrado. O SUS é o maior programa universal que atende o povo brasileiro. O SUS precisa ser financiado cada vez mais. Não é por menos que metade das emendas dos parlamentares, mais de 50%, nós temos que indicar para o SUS, para os serviços, tanto de atenção básica como de alta complexidade, dos hospitais, das santas casas, da atenção básica, para cobrir o custeio, ajudar no custeio dos municípios. O SUS é uma bênção, com toda certeza. O SUS é um patrimônio do povo brasileiro.